pessoal, então estamos de volta para mais uma aula, né? Mais uma semana com tópicos ainda falando de toda aquela parte inicial da estrutura da matéria e finalmente nesse tópico agora a ideia é falar mais sobre o átomo de hidrogênio e sobre as equações, né, que mostram como se chega à resolução para o átomo de hidrogênio, partindo ali da equação de Schrödinger, tá? Então a gente vai falar muito de onda, né? A gente já vem falando de onda, a gente falou de onda eletromagnética, né? E falamos das ondas de de Broglie, e vamos pegar esse gancho das ondas de de Broglie, daquela questão da dualidade partícula-onda, para introduzir esse conceito, né, tanto falando da onda clássica, quanto dela chegando no conceito de onda no sentido de mecânica quântica, tá? Da função de onda que a gente vai falar, ok? Então, né, sobre a dualidade partícula-onda, que nós já vimos aí um pouco na aula passada, né, na semana passada, então falando dessa questão das características, né, que envolvem a luz, né, só para a gente relembrar, o Isaac Newton, no século XVIII, estudou a luz como corpúsculos com elevada velocidade, né? E depois a gente vê um avanço, né, nesses estudos sobre a luz, como Thomas Young, já no século XIX, né, mostrando ali fenômenos de interferência da luz em experimentos com dupla fenda, né? O James Clerk Maxwell, também no século XIX, falando exatamente sobre os campos elétricos e magnéticos oscilantes acoplados e transversais, né, a direção de propagação. Então vocês vão lembrar que são aquelas duas ondas, né, perpendiculares que nós vimos, a onda eletromagnética, porque essa onda ela tem um componente elétrico e um componente magnético, né? E aí exatamente na ideia de Maxwell. O Hertz, ele já é um dos caras que aproveita todos esses conceitos da época e coloca isso no sentido de uma aplicação imediata, né? Desenvolvendo ali a antena para ondas de rádio, a propagação do campo elétrico, né? Aproveitando essa propagação do campo elétrico, né? E, finalmente, já no ano de 1900, Max Planck introduz a questão da energia quantizada, né? Energia quantizada da luz, né? O E igual a hν, né? Aqueles pacotes de energia, né? O quanta de energia do Planck, tá? E Albert Einstein, logo depois, né, usa, né, esse conceito de energia quantizada no efeito fotoelétrico, também na questão de choque aí entre dois corpos, né? E observe que essa equação ela é extremamente importante. Observe ali, energia total é energia potencial, né? Normalmente representada pela gente por esse V maiúsculo, mais energia cinética, tá? Então nós vamos voltar nessa equação mais adiante, ok? E o Compton, né, com a questão da medição do momento do fóton, né? Então o momento do fóton, aí dado por P, é igual a H sobre lambda, também uma equação importante que a gente vai voltar a ela mais adiante. Aí no capítulo 6 do Garritz, né, observe que ele fala que não é válido, portanto, assegurar que o elétron é um corpúsculo, né, é uma partícula e uma onda, né, que tem a sua natureza dual. Na verdade, é interessante porque ele mostra essa diferença, né, de concepção, tá? Então, não entender, né, o elétron como corpúsculo que ora como se estivesse se transformando numa onda, né? Mas tentar entender, né, um conceito novo que seria exatamente dessa dualidade, né? Algo novo, não exatamente uma partícula ou uma onda, mas algo que se comporta como os dois, ok?
Eu sei da dificuldade disso, né, na nossa cabeça, mas esse tipo de abstração é importante dentro desse sentido aí. Tá? E aí o Louis de Broglie, né, ainda em 1923, até 23 ele realiza ali várias investigações exatamente para esclarecer a natureza da radiação eletromagnética. A sua ideia implicava estender a concepção dual de onda-partícula, válida para a luz, para partículas como o elétron, porque a luz ali ele estava entendendo como um HNI, né? Como aqueles pacotes de energia. Então a ideia era expandir isso para o comportamento do elétron. Porém, que tipo de movimento ondulatório estaria relacionado com os elétrons? E para pensar nisso, ele voltou na questão de uma onda estacionária, né? Então, a partir da física clássica, com a onda estacionária, é que ele voltou e desenvolveu, né, a partir daí, essa questão mais fortemente da dualidade partícula-onda. Então, só para a gente lembrar, né, o que é exatamente essa onda estacionária, né, de de Broglie, né, ou a onda piloto de de Broglie. Observem que nessa figura nós temos dois aparatos, né, duas paredes ali, e a onda, né, ela está amarrada nas duas paredes e está oscilando, né, entre os pontos 1 e 2, né, nessa amplitude dos pontos 1 e 2. Tá? Como uma corda de violão, né, está presa de dois lados, né, você balança a corda, ela vai oscilar, né, entre aqueles dois pontos onde ela está presa. Então, logicamente, nesse caso, né, o lambda é igual a H sobre P, ou seja, o comprimento de onda, lambda, né, depende ali do H, constante de Planck, sobre o momento, né, linear dessa onda, ok? Então, uma onda estacionária ela deve apresentar um número inteiro de oscilações médias. Então, observe aqui que eu tenho lambda igual a 2A, né? Observe que a onda está toda para cima. Lambda igual a A, essa situação do meio, né? Onde o A ali é toda a extensão da onda. Tá? Então, de um ponto ao outro. É a mesma coisa que medir de uma crista até a outra, ou de um mínimo até o outro, ok? E lambda igual a 2/3 de A. Tá? Então, para se chegar a essa ideia, né, essa concepção, né, é só fazer essa relação. Né? A relação entre A e lambda é desse tipo. O A, né, que é a extensão ali da onda, é igual a n lambda sobre 2. Então, observe daquelas figuras anteriores. Né? Se n for igual a 1, né, então A é igual a lambda sobre 2. Se n for igual a 2, A é igual a lambda, que é aquela situação do meio. Se n for igual a 3, 3 meios de lambda, né? Aquela situação da direita. E por aí vai. Né? Se n for igual a 4, A é igual a ser 2 lambda, né? Ou seja, 2 comprimentos de onda. Né? Então, é essa relação que está diretamente relacionada a essas figuras aqui embaixo. Então, dependendo, logicamente, da relação A lambda, você pode esboçar aí qual seria o desenho, né, dessa onda, ok? Então, substituindo essa relação, né, na relação de de Broglie, tá, ou vice-versa, né, nós temos que 2A sobre N é igual a H sobre P. Por que isso? Voltando aqui, ó, lambda é igual a H sobre P, ok? Da onda piloto de de Broglie. Então, se eu faço essa relação, né, eu tenho ali, da relação anterior ali em cima, lambda vai ficar sendo 2A sobre N, né? Então, eu tenho 2A sobre N igual a H sobre P. Né? Uma relação simples, uma igualdade direta. Tá? A quantidade de movimento da partícula, então, vai ser dada pelo seu momento. Né? Então, P ali, ó, vai ficar, né, se eu rearranjar aquela fração, vai ficar NH sobre 2A. Né?
lembrando que os N são números inteiros, né? Então, pode ser H sobre 2A, né? H sobre A, né? 3 meios de H sobre A, né? E por aí vai, tá? E daí a gente vai ter também diretamente a relação com a energia cinética. Essa energia cinética vai estar, portanto, quantizada, porque ela vai reter com ela essa questão do momento linear, que por sua vez já está quantizado, né? Lembre-se que a energia cinética, né, dentro da mecânica clássica, é mv ao quadrado sobre 2, né? Ok? Meio de mv ao quadrado, não é isso? Se eu substituo, né, então eu tenho ali a relação de que eu tenho p ao quadrado sobre 2m, tá? Observe que o p, né, se eu substituir com aquela equação anterior, vai dar n ao quadrado vezes h ao quadrado, né? Ele está levando 2 da razão dele, então vai ficar 2 ao quadrado, 4, vezes o 2 que já estava ali no denominador, dá 8, né? Então, 8m vezes a ao quadrado, tá? Então, essa passa a ser a energia cinética, né? N ao quadrado, h ao quadrado, sobre ma ao quadrado, né? Dessa onda, né? Da propagação dessa onda ao longo desse eixo A, ok? Lembrando que está sempre quantizada aí com aqueles números inteiros, né? E aí é interessante, né, também relacionar com a quantização do momento angular, que nós já falamos também na aula anterior, né? L é igual a RP, né, seno de alfa. Então, se eu tenho uma circunferência aí, L é igual a MVR, né? E eu posso relacionar isso rapidamente, como é uma circunferência, então eu tenho 2πr, né, aquele raio da circunferência, a onda está se propagando ali, 2πr é igual a n lambda, tá? Então, de novo, aplicando na equação, nós temos 2πr sobre n igual a h sobre p, né? Já que a lambda é h sobre p, tá? E aí você volta na equação, né, de quantização de Bohr, né, MVR igual a n h sobre 2π, né? Então, essas relações são importantes para a gente entender, né, tanto a questão do momento linear, quanto aqui o momento angular da onda, né, na ideia toda de de Broglie, ok? Então, eu acho que esse videozinho é uma introdução rápida, mas bem razoável para a gente se preparar aí para o que vem adiante, onde a gente vai falar da equação geral da onda clássica, ok?